Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, uma quarta-feira cheia, uma quarta-feira especial, porque temos decisão para a dupla Grenal na Copa do Brasil. O Internacional aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, diante do Palmeiras, e o Grêmio em Salvador, diante do Bahia. Claro, esses vão ser os assuntos principais, os dois jogos de Grêmio, de Internacional, Internacional e Grêmio, aqui no nosso programa hoje, que é um dia de embalar, né? O Internacional vai estar em casa, junto com a sua torcida, é da torcida pegar o Internacional, o time no colo, para levar a essa classificação. Precisa vencer no tempo normal, com 2 gols de diferença sobre o Palmeiras, para garantir a classificação, ou 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. E o Grêmio? O Grêmio que empatou na Arena, 1-1 com o Bahia, uma vitória simples classifica o Grêmio. Se der novo empate por qualquer resultado, também a decisão será nas penalidades máximas. E nós estamos hoje aqui com uma bancada muito especial, uma composição muito especial na bancada. Lá na esquerda está o Diogo Rossi, ao lado dele o Thiago Rocha, o Flávio Fiorin também ali no meio e fazendo a dupla de meio campo, Pedro Espinosa. Pedrinho, seja bem-vindo aqui, ainda não tinha tido a oportunidade de te recepcionar aqui nessa nossa casa. Tá? Eu sei que está fazendo um belíssimo trabalho na Rádio Grenal. Tem que aguentar o Diogo Rossi lá, mas tudo bem. Isso aí faz parte do pacote também, né, Pedro? Seja bem-vindo, Pedro. Faz parte, é bom. O pacote é bom, o pacote é bom, o pacote é surtido. Boa tarde aos telespectadores. Obrigado pelo convite, primeiro para o Diogo Rossi, né, nosso colega lá da Rádio Grenal, para estar aqui hoje falando de uma coisa que nós falamos todos os dias. Um prazer reencontrar o Rogério Amaral. A gente trabalhou junto um tempo lá na Ubra TV, na época do Virando a Mesa. E está muito legal aqui a composição da RDC TV, a forma como está sendo construída e também tocando, né, esse grande projeto. E estamos aqui hoje para a gente falar do Inter e do Grêmio, que é uma coisa que nós gostamos bastante. Falamos 24 horas por dia na Rádio Grenal sobre Esporte Clube Internacional e Grêmio Futebol Porto Alegrense. E reencontrando o Fiorin também. Isso, Fiorin. Eu gosto muito do Fiorin, cara. O Fiorin, ele não é nem da nova geração de vocês, nem da velha geração. Está no meio termo. Nem a minha. Tá entre San Juan e Mendoza, isso, como a gente diz para o interior, né? Então ele faz justamente o rito de passagem, né? Dos veteranos para os novos, e é o responsável lá na Federação Gaúcha de Futebol pelo programa, né, Na Cara do Gol, que é o programa do futebol gaúcho. Exatamente, junto com o Glauco Paz. Glauco Paz, que já fiz a ele o convite. Mas é uma mala o Glauco Paz, né? É muito atarefado. Não, agora ele está, inclusive, no SBT. Está no SBT agora de manhã. No SBT e às vezes conflito horário, mas o Glauco vai estar conosco. E para os supersticiosos, obrigado, Rogério. E para os supersticiosos de plantão, a gurizada aqui também sabe, para quem acompanha a história da Copa do Brasil, tem uma coincidência muito importante para a dupla Grenal nos enfrentamentos contra a Inter, contra o Palmeiras, contra o Inter e o Grêmio contra o Bahia. Depois a gente fala, Rogério. Tá certo, não esqueça aí. Se eu me esquecer de perguntar, me cobre e fale. Se eles não souberem, não falarem antes, eu falo. Deixa eu só cumprimentar o Thiago Rocha, porque o Thiago Rocha a gente trabalhou junto na Rádio Grenal durante muito tempo. O Diogo fez o convite para eu trabalhar na rádio. Sim. Marjana assinou. E aí me colocaram lá no primeiro horário da manhã, a partir das 5 horas da manhã, logo quando eu entrei, trabalhei muito tempo com o Thiago. E a gente não se encontra mais, porque o Thiago faz as manhãs e eu à tardinha, né? Então é um prazer também estar do lado do Thiago Rocha para a gente falar de uma coisa que nós gostamos muito, né? Bom, já que nós estamos em... Para quem aguenta o Carlos Lacerda e o Rogério Bel, que é barbado. Já que nós estamos em reencontros aqui, está nos reencontrando ou nos encontrando pessoalmente um grande amigo telespectador assíduo nosso, ou internauta, né, porque nos acompanha pelo Facebook normalmente, pelas redes sociais, lá em Caçador, Santa Catarina, e é um assíduo do Virando o Jogo, tão assíduo
que quando ele não estava entrando em uma semana que ele andou em viagem, a gente já estava cobrando. Cadê o Sérgio Luiz Rite Moreira, que não aparece aqui? Aí ele entrava depois e a gente chamava atenção, dava um puxão de orelha. Né? Hein, Diogo? Está chegando muito tarde para acompanhar o programa. Sérgio, prazer imenso, né, em que tu tenha vindo aqui a Porto Alegre e venha nos visitar aqui nesse dia especial de Copa do Brasil para a dupla Grenal. Eu espero que eu venha trazer sorte ao meu Internacional e brincando lá com o Diogo Rossi, que às vezes ele que comanda o programa, Diogo, aquelas brincadeiras que eu faço é brincadeiras mesmo, eu pego no pé. O menino ali, o Thiago eu não brinco muito porque ele é meio violento. Aí ele responde. Na lata. Ele responde, Pedro. Eu sei. Ele responde na lata. Aí eu senão eu vou mexer. E eu pego muito o... Lá com os dois pés direto. Direto, é aqueles carrinhos que é para cartão vermelho direto. Eu pego muito o pé do Bavaresco. Eu queria encontrar ele aqui hoje para dar um abraço nele. Porque o rapaz é um gremista que entende mais de Internacional do que do Grêmio. Porque todas as informações. E Rogério, agradecer mesmo a oportunidade e dizer assim, ó, que nós que estamos lá do outro lado da telinha acompanhando, nós ficamos muito felizes porque ultimamente, tanto na rádio, viu, Pedro, tanto na televisão, está tendo uns programas muito bom, saindo daquela mesmice de sempre. Isso aqui eu trago as palavras dos torcedores, porque eu espalho o link para todos que eu conheço. Inclusive agora a minha família inteira está aqui, ó. Tá todo mundo aqui, a família, o pessoal que eu jogo. Então, vamos aumentar a audiência. Reforço de audiência. Espero que hoje eu não seja que nem o Voltaire Santos, mas que eu consiga aumentar a audiência. Tá certo, tá bom. Grande Sérgio Luiz Rite. Sérgio Cebola, porque ele jogou aqui no futebol do Rio Grande do Sul. O Sérgio Cebola jogou profissionalmente pelo Brasil. E depois no 15, um ano e pouquinho. No 15, quando se profissionalizou, isso, 15 de novembro. Exatamente. Isso. Fiorim, que ano foi isso, Fiorim? Fiorim tem as datas tudo na cabeça. O 15... 80 aí? 15 se profissionalizou antes do Mano Menezes. Isso. Na década de 90, né? Foi. 80 e... Final da década de 80. Final da década de 80 e início da década de 90. Exatamente, 87, foi 88. Várias vezes campeão amador, né? Isso. E depois fez aquele belo trabalho lá. Uma pena que o estádio Sadi Schmidt hoje esteja abandonado. Abandonado. O rapaz que cuidava o Chapolin, né? Que cuidava do gramado, faleceu, então... Aí deixaram abandonado. Mas o 15 de novembro, o estádio Sadi Schmidt tem história, né? O Luciano do Vale, quando tinha a seleção de craques, trouxe a seleção de craques, jogou contra o 15 de Campo Bom lá, e o grande destaque daquele jogo foi o goleiro do 15 de Campo Bom, o Bilu, que depois, inclusive, foi chamado pelo Luciano do Vale para integrar a seleção de craques e jogou um bom tempo pela seleção de craques com o Luciano do Vale. E não podemos esquecer aquela chegada nas quartas de final, semifinal com o Mano Menezes. Sim. Foi semifinal que o 15 chegou na Copa? Foi semifinal. Semifinal contra o Santo André. Semifinal contra o Santo André. Santo André campeão. Isso aí, o Santo André foi campeão em cima do Abel Braga. Flamengo. Em cima do Flamengo. Aliás, o Abel Braga, ele perdeu acho que 2 anos consecutivos. Isso, com o Fluminense contra o Paulista e depois do Flamengo contra o Santo André. Não, mas eu tô lembrando justamente da isso. saudade? Não, porque se chamar muito vem. Pois é, mas eu estou lembrando, porque da mesma maneira que tem todos os méritos de ter sido campeão do mundo com o Internacional, a história ela está aí para ser contada e ser contada dentro da sua realidade, não ser uma história forjada. Então, a história do Abel tem isso. A coincidência, quando a Copa do Brasil foi vencida por 2 times do interior de São Paulo, ela foi vencida, Santo André e Paulista de Jundiaí, em cima do Abel Braga em 2 times do Rio de Janeiro, 2 times diferentes, como lembramos, Flamengo e Fluminense. Isso é histórico. Claro que o Abel tem toda uma carreira também vitoriosa com outras equipes, principalmente com o Internacional. Mas eu estava dizendo que hoje é dia de embalar, né, Grêmio Internacional. Eu hoje vou estar aqui como a nova geração acho que não conhece, talvez pela história possa conhecer, mas o Sérgio conhece, talvez o Fiorim. Márcia de Windsor. Márcia de Windsor. Lembra? Márcia de Windsor, para quem não sabe, da nova geração, foi uma jurada dos programas de televisão, programas de calouro, enfim,
né, do Flávio Alcaraz Gomes. Falei ontem no Flávio Alcaraz Gomes, que foi um ícone aqui da comunicação do Rio Grande do Sul, inclusive responsável pela transformação da programação, de programações da Rádio Guaíba e da Rádio Gaúcha também, né, já falecido. Mas ela foi a Márcia de Windsor, jurada dos programas do Flávio Cavalcante. E ela se caracterizava porque ela dava nota 10 para todo mundo, né? Votava positivo para todo mundo. Então eu quero dizer que hoje, gremistas de Colorados, eu incorporei a Márcia de Windsor aqui. Não tem crítica, para mim está tudo ótimo, maravilhoso. Vocês podem dar pau à vontade que vocês quiserem, mas eu estou aqui nessa de Márcia de Windsor. Estou tão Márcia de Windsor que eu quero, já temos condições daquele link lá, ô Diogo? Então, atenção para o Sérgio Luiz Rete Moreira, que é colorado, está aqui do meu lado, o Sérgio Luiz Rete Moreira, vai ao jogo hoje, né? E para todos os torcedores do Internacional, o que eu recebi de um colorado, de um torcedor colorado, eu vou dar um nome aqui porque ele está nos assistindo também, né? O meu sogro, o Esteban Lebete, que mora em São Paulo, hoje não conseguiu vir para o jogo, ele está se guardando para o jogo da Libertadores, contra o Nacional. Ele me mandou aí esse que é um vídeo institucional, promocional do próprio Inter para o jogo desta noite no estádio Beira-Rio. Então vamos rodar aí. E aí, Sérgio? Ouve isso aí, mexe, hein? Como torcedor, a gente fica com o coração aqui. Mas como a gente já teve lá dentro das quatro linhas, mesmo que seja, eu digo sempre pouco tempo, porque se você pegar o Christian que estava aqui, que é uma lenda, Sim. O Christian viveu a vida de futebol. Eu, 5, 6, 7 anos só, e depois eu fui rodar, como eu te falei, o amador. Aí no amador, na região. Mas como torcedor a gente fica com o coração na mão. Agora, racionalmente, às vezes eu tenho que concordar, mesmo que contra a vontade, eu tenho que concordar com o Diogo. Em algumas opiniões, o Diogo nem sabe, porque o Diogo cobra muito, o Diogo é muito racional. Eu gosto muito dele porque ele é muito racional. Porque assim, ó, o Internacional não pode, hoje, se colocar feito um bólido para cima do Palmeiras. O Internacional está jogando errado faz horas. Como torcedor, e a gente conversa com muitos torcedores, está jogando errado. Eu não sei aqui o Thiago, que vive o Pedro, que eles vivem o esporte, o Fiorim, vive o esporte diariamente. Sim. Eu não, eu tenho outras atividades. O esporte é com vocês e eu falo assim. Eu digo assim, o Internacional está jogando em casa no contra-ataque e fora como se estivesse em casa. Entendeu? Fora ele se recolhe e espera o time vir, né? E aí ele vai com calma. Não é, eu acho que o Internacional para fora tinha que jogar no contra-ataque. Hoje o meu medo é o contra-ataque do Palmeiras. Se o Palmeiras acertar um contra-ataque, aí como dizia o meu velho pai, foi-se a gata com a cinta. Mas menos mal que nós não temos o tal de gol qualificado. Não tem. Então ajuda, né? Ajuda. Essa questão do Internacional, eu penso assim, se nós pegarmos os dois jogos contra o Palmeiras recentemente no Allianz, são jogos espelhados, iguaizinhos. Esse último da Copa do Brasil e do Campeonato Nacional, iguais, até os gols muito parecidos, bola aérea, né, que é uma coisa que se fala muito na questão da zaga do Internacional, que é uma boa zaga. Aliás, é uma dupla de zaga que eu gosto muito, talvez uma das melhores duplas de zaga do país hoje atuando. O que eu penso do Inter? Pelo menos o Thiago Rocha e o Diogo Rossi lá na Rádio Grenal constatam isso diariamente. A grande reclamação da torcida do Inter, o Rogério Amaral, e para quem está acompanhando aí o programa, é a postura do Inter exatamente fora de casa. O Inter teria que ter um pouco mais de imposição e tem como colocar mais esta imposição. Faltou para o Inter se impor um pouco mais contra o Palmeiras. O Palmeiras fez um placar de 1-0. Se o Palmeiras fosse exatamente aquilo que falam todos os dias, ele teria feito 4, 3, mas ele fez 1-0, ele construiu 1-0. Ou seja, não tem nada perdido. Esse vídeo que passou do Internacional agora,
dando foco muito na torcida, é isso aí que vai fazer diferença hoje. Acima de 40 mil torcedores hoje no Beira-Rio é que vai fazer a diferença para o Inter construir um resultado positivo, que eu acredito que vai construir. Precisa muito do estádio. Porém, na sequência da sua vida, nesta temporada deste ano, ele precisa se impor mais fora de casa. E tem condição para isso. O Odair conseguiu achar um modo de jogar tendo a possibilidade de ser menos reativo. O Inter não precisa ser tão reativo. O Corinthians foi campeão brasileiro sendo reativo. Ele dava bola para os times atacarem o Corinthians. O Corinthians esperava o time atacar para ir lá e dar o golpe final. O Inter tem condição de fazer mais, de propor mais, tem jogadores para propor mais. O Inter contratou praticamente todos os jogadores de lado do mercado brasileiro. Todos. Nico, Parede, tem um monte de gente lá. Só que o Odair precisa montar um time para ser um pouco mais agressivo fora de casa, para não precisar, quando voltar para casa, ter que fazer resultado em cima do Palmeiras, que dá para fazer. Não pode ficar só esperando que o Paulo Guerreiro resolva tudo lá de bolas que não recebe, Fiorinho. Faz tempo que o Palmeiras não toma 2 gols, né? Desde abril, né? Acho que é outubro, não é? Perdeu pro Boca, né? Pro Boca, setembro do ano passado. Setembro. Agora, essa é a minha pergunta. Só me respondam isso. Como o Inter vai fazer 2 gols numa defesa que só tomou 2 gols no ano? E Marcos Rocha, Luan. 2 jogos por 1-0, né? Que perdeu e só. Né? Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa tomaram 2 gols no ano. 2. E outra, o Filipão, desde que assumiu o Palmeiras, enfrentou o Inter 3 vezes. O Inter não fez nenhum gol. Nenhum gol no Palmeiras. Eu acordei muito confiante hoje. Eu tô vendo. Eu tô vendo que tu tá confiante. Pra mim, mim, Inter e Grêmio estão eliminados da Copa do Brasil. Acordei muito confiante. Então, sábado à noite, é o Grenal da desgraça. O Grenal da desgraça. O Grenal da desgraça. O Grenal pra não botar o Odair na rua, pra mim. Isso aí que o Diogo tá falando, não sei se o Thiago Rocha soube, mas ontem uma pessoa me passou que o Abel Braga teria ficado muito chateado da primeira vez que houve o contato do Inter não ter aceitado a proposta dele, Abel Braga, lá atrás, antes do Flamengo. Porque agora fala-se muito na derrota do Inter e a queda do Odair. E já começa a falar, que nem o Diogo Rossi falou, não fala muito que vem, mas acho que não, acho que podemos falar à vontade do Abel aqui que ele não vem. Ele teria ficado muito chateado da primeira proposta que ele fez, a contraproposta ao Inter, e o Inter não ter aceitado antes dele aceitar o convite do Flamengo. Eu não vejo por que, se o Inter for realmente eliminado hoje, que é uma coisa que eu não creio, até discordo do Diogo, da queda do Odair. Qual é o treinador hoje que está disponível no mercado para o Inter encaixar? Não, e eu vejo que o mais importante, né? Se fosse aí um adversário fraco, se fosse, por exemplo, até o ano passado, quando o Inter caiu para o Vitória, uma queda do treinador, compreensível. A folha salarial, os jogadores que o Internacional tem à sua disposição, enfrentando o Vitória, que acabou sendo rebaixado na temporada do ano passado. Mas você ser eliminado para o Palmeiras e ser demitido por esta eliminação, a mim não faz sentido. A não ser que já havia uma incomodação, já havia uma insatisfação em cima do trabalho, já havia não gostando aí da avaliação do treinador. Mas partir aí de uma mudança de técnico em cima de uma derrota para o Palmeiras, que dentro do Campeonato Brasileiro está invicto dentro da competição, que na temporada teve apenas 2 derrotas, perdeu para o São Lourenço na Taça Libertadores da América, jogo de fora de casa por 1-0, e perdeu para a equipe do Corinthians no Allianz Parque por 1-0. Você vai utilizar esta derrota ou esta eliminação como uma prerrogativa para demissão de um treinador? Não tem justificativa. E aí eu digo para vocês, com toda a experiência que eu tenho no futebol já há muitos anos, vocês também têm, são experientes mesmo, que tenham um tempo de participação na crônica, junto ao futebol, menor do que o meu, mas vocês também são experientes nisso. No momento desse, demissão de treinador, na mesma situação do Odair, com tudo isso que tu relataste, não foi demitido lá anteriormente, não aceitaram a proposta antes do Abel, não é? E eu já disse aqui várias vezes, o Odair era mais importante para o Internacional o ano passado. Este ano o Internacional é mais importante para o Odair, para a carreira dele. Tá? E por aí eu vejo a explicação de o Internacional ser tão contido em jogos, perder de pouco e coisas dessa natureza. É muito mais uma autopreservação. Mas tudo bem, isso faz parte do futebol. Tá? Mas no momento desse, se o Internacional for eliminado, demitir o Odair é muito mais a direção tirar o seu da reta, exato, tá? Perfeito. Tirar a sua responsabilidade. E nós não podemos esquecer que essa direção já fez uma escolha errada quando foi buscar lá em Caxias do Sul o Antônio Carlos,
como treinador, e depois fez outras escolhas erradas até chegar no Odair, que dirigiu só no último jogo da classificação da Série B para a Série A. O manteve o ano passado no retorno à Série A, ok, tinha que ter tomado a decisão de crescimento do clube, no meu entendimento, no início desse ano. Claro. Não o fez. Se o fizer agora, é jogar uma responsabilidade que não é do Odair. Nesse momento, uma demissão de treinador, eu espero que não aconteça nenhum dos dois episódios. E até dentro disso que você está falando. Nem a eliminação e nem a demissão do Odair. No caso de um insucesso hoje, depois no Grenal e mal na Libertadores, aí não sustenta mais. Mas até dentro disso que você está falando com relação ao trabalho... Mas, Fiorinho, eu concordo contigo, não sustenta. Não sustenta porque isso é histórico no futebol. Sim. Aí as direções dos clubes não assumem as suas responsabilidades ou os seus desconhecimentos e repassam isso para o treinador. Mas eu concordo jogam o treinador na fogueira. Porque vamos lá, né, Rogério? Não é um jogo para mandar o treinador embora. Se a gente for voltar, e tu utiliza o termo no meu tempo, mas no teu tempo, entre aspas, quando caiu o treinador, que é o departamento de futebol. Não sobrava ninguém. Caiu o vice, caiu o executivo, caiu o diretor, não ficava ninguém. Era toda a equipe Exatamente. Embora. Toda a equipe embora. E que tipo de contratação, Thiago, também, dentro disso que você está falando, que tipo de contratação que a diretoria do Inter, o Melo, Medeiros, fizeram para auxiliar a não, entre aspas, demissão do Odair Helma? Acabei de falar na minha primeira análise aqui. Contrataram todos os jogadores de lado de campo possíveis. Quando o Odair precisa de uma pessoa ou de um jogador mais polivalente, que precise agregar mais, que coloque mais opções no time, não somente jogadores de lado, porque o Inter tem muito jogador de lado. Quando o Inter perder o Paulo Guerreiro, ele vai poder contar com o Santiago Trellis? Não vai poder contar com o Trellis. É pouco pro Odair. E o Odair não é mau técnico, porque tiraram o gatilho de funcionário dele do contrato quando efetivaram lá. E tem mais não tem essa de regredir no Inter mais. Agora ele é técnico profissional. Até porque ele tem que fazer a carreira dele. E tem coisas no Internacional que são institucionais, né? E especialmente contratações. Se a gente for pegar nos últimos anos, quantos meias, com característica do D'Alessandro, nesse tipo, o Internacional contratou? 1 ou 2. Camilo e, se a gente for puxar lá para 2014, vamos lembrar do Alan Patrick. Quantos volantes o Internacional contratou nesse período? Eduardo Henrique, Rodrigo Lindoso, Matheus Galdesani, Fabinho, Fernando Bob. Então, há alguma coisa institucional aí, que se prefere a contratação de volantes. Então, além dessa postura do Internacional que eu concordo com o Rogério, que tem também uma visão do treinador, mas não tem a menor dúvida que a visão dos jogos do Internacional fora de casa, na apresentação que a gente está sendo tão crítico, também tem uma visão institucional do clube, que prefere jogar de maneira retraída fora de casa, ao invés de ter uma outra postura. E é algo que o Internacional precisa modificar. Então, se ocorrer uma eventual demissão do Odair, não pode novamente ser passado o pano em cima do departamento de futebol, que tem inúmeros equívocos em contratação nessa temporada. Viu, Thiago? Mas tem um detalhe que intriga o torcedor. Eu vou fazer aqui, já que estou numa bancada especializada aqui de gente que entende de futebol, eu concordo com o Diogo e uma coisa. O meu medo do jogo de hoje, tanto de Inter quanto de Grêmio, também é o mesmo jogo. Só que tem um detalhe. Eu não sei se foi você ou o Darcy que estavam falando uns programas atrás, que agora o Pedro mesmo falou aqui. Eu acho que o treinador o limite do treinador é contra o Nacional. Se ele for indo mal, ou o Grenal da desgraça, lá no Nacional, porque tem Nacional, tem os jogos do Campeonato Brasileiro intercalados, eu acho que no Nacional é o limite. Porque aí, vamos supor... Grenal da desgraça só pro Diogo. Né? Só pro Diogo. Para mim, não. Para mim vai ser o Grenal da alegria de um e tristeza do outro. Entendeu, né? Não sei qual dos dois. Mas assim, no Nacional, ou em casa ou fora, vai ser o limite, Rogério. Vai ser o limite, porque aí o torcedor lá fora vê isso. E outra pergunta que eu quero deixar na mesa, agora eu gostaria da resposta antes de nós passar para outros assuntos. Assim, qual é a função do Rodrigo Caetano no meu Inter? O homem que veio para organizar, que não sei o que. É uma boa pergunta, mas... Era escudo do Odair, que agora já não é mais também, né? Tanto. Ele já não consegue mais ser tanto o escudo que ele era. O Thiago falou, e a diretoria toda embora, né, Thiago? Aí, vai tirar o gatilho que eu até achei que essa informação que você me traz, como torcedor lá fora, a gente não sabia. Ele não é mais funcionário, ele é treinador.
Né, faz tempo já. Faz tempo. Quando ele foi efetivado, tinha um tempo ali, tinha uma carência no contrato, que até certo tempo caía o gatilho aquele de regressão dele a um funcionário. Ele se tornou treinador de futebol. Tanto é que mudou até de empresário. Então agora ele está com. Vamos supor, ele está andando, como você fala, na linha tênue. Caiu, está Ele desempregado. está como todos os treinadores do país. Exatamente. Ele precisa de resultado, né? Mas é essa a questão. Mas aí falta ousadia, gente. Falta ousadia pro treinador. Poxa vida, eu tive treinadores e... Pô, que o cara não queria saber. Teve um treinador que era louco, o Oscar Urruti. Oscar Urruti, uruguaio, Oscar Urruti. Eu brinquei um dia com o Diogo, aí eu acho que estava lá na outra TV ainda, eu disse pro Diogo, o meu time, uma vez eu estava escalando o time, estava brincando, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, meia direita, meia esquerda, líbero, ou centro médio. E aí vinha na cabeça, caçapava. Vai lá do outro lado, tinha Turino, distribuía. Porque tu entendeu? Nós somos uma geração que... Aí você, o Diogo, mas não tem mais jogador, que o jogador tem que marcar. Gente, eu nunca, quando joguei, e hoje, com 61, eu não vou na área tirar bola de cabeça. Eu vejo o Guerreiro, eu vejo o André, eu vi o menino aquele que foi lá para a Ásia, lá, o que tu brincava, o Jael. Pô, os caras, o treinador, o Renato, o Odair, o Pedro. Mas isso, área, gritando. Isso é uma coisa que o futebol institucionalizou hoje, né? Sempre. Como normalmente o centroavante, por exemplo, o Romário não vinha para a área tirar a bola de cabeça, porque o Romário para sempre era um anão, né, do futebol. Eu tenho a tua altura. Não, tudo bem, mas eu digo o Romário. O Romário não vinha. Mas hoje os centroavantes que têm estatura, eles vêm para fazer a marcação no primeiro pau ali. Aí como é que vai puxar contra-ataque, o Diogo? Mas também não tem como puxar como contra-ataque diz com lá o Patrick, com como o diz o Thiago, não tendo um cara bom no meio, só tem um, né, para tocar. É que diminuiu muito a estatura, por exemplo, se a gente pensar no passado, os laterais, eles eram mais altos do que são hoje. Por quê? Porque eles tinham um outro tipo Depende, o Inter é que tem laterais baixos, né? Não, tudo bem, mas é que os próprios laterais não tinham a movimentação que tem os laterais de hoje. Hoje os laterais são medianos. Se nós Você pegar um lateral, por exemplo, esse que jogou ano passado no Internacional, que é do Palmeiras, o Fabiano. É uma exceção em termos de estatura. Porque era zagueiro também, né? E depois tem outro detalhe, a questão do cabeceio. Você não está exigindo dos laterais que sejam bons cabeceadores. E isso é uma dificuldade para a defesa. Mas pensa comigo, a gente eu estou falando muito sobre Grenal da desgraça, sobre a eliminação, né? Eu tenho essa ideia de que as duas equipes vão ter muita dificuldade para classificar, eu acho que não vão conseguir, Grêmio e Inter. Mas assim, eu tenho visto e eu acompanho muito o dia a dia, vou no jogo, né? Trabalho lá. E meu sentimento é assim, ó, com 30 minutos hoje, se o Inter não tiver feito 1-0, já vai ter cobrança. Vai ter aquele passe pro jogador que não está tão bem, a pequena vaia. Mas não pode, jogo. Hoje, o que eu quero dizer, mas é que vai ter, Rogério. Eu conheço a torcida, ela faz isso em momentos que são mais fáceis do que os de hoje. Não, mas hoje sabe o que... Não é a torcida do Inter, é qualquer torcida. Tá, então eu vou ter a pretensão... E aí tu pensa o seguinte, Inter eliminado hoje. Aí sábado inventa de jogar o Grenal com reservas. Perde o Grenal também, ou empata, porque se perde o Grenal, o Grêmio passa o Inter. Eu vou me arvorar aqui. Vai segurar como? Eu vou me arvorar a ser um assessor de imprensa ou de comunicação, tá? No caso, para o Internacional que joga em casa, e vou passar uma receita que eu entendo deva ser para hoje, antes do jogo, tá? Mas em seguidinha, vocês ficam na expectativa. E o Fiorim, não esqueci, Fiorim, tem que dar aí o fato positivo. Fato positivo para os dois, não só para um. Isso aí. Para alegrar o Diogo. Está muito amargo hoje. Gente, Banrisul Digital. Para quem é cliente Banrisul, o Banrisul Digital está aí para facilitar a sua vida. Por quê? Porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança para você que é cliente Banrisul. Se você não é cliente Banrisul, você tem que ser cliente Banrisul e usar o Banrisul Digital. Se você já é cliente Banrisul e ainda não usa o Banrisul Digital, você está perdendo muito, inclusive tempo. Porque o Banrisul Digital é só você baixar o aplicativo e já começar a usar. Banrisul Digital é clique e simplifique.
Vamos agora à mensagem do Zafari e voltamos em seguida. E eu vou me arvorar aí a dar uma receita de comunicação para a direção do Inter hoje. Já voltamos. Zafari. Hoje, antes do jogo, né, se você vai para o Beira-Rio, passe no Zafari antes. Se você é gremista e vai no jogo do... É de I15. 9h15. É também conhecido como 7h15. É o jogo do Grêmio. Passe antes no Zafari e já vai equipado para assistir o jogo em casa, tranquilamente, ouvindo rádio, vendo pela TV, como você quiser. Hoje é bom para... Preço bom. Hoje é bom para separação, né? Não, e outra... Já que tu tá pensando... Tem uns preços bons no Zafari hoje de vinhos. Quarta-feira é dia para comprar vinho no Zafari. Dia das frutas também. Já comprei. E eu, Pedro, que fui a TAPS. Conhece o TAPS, né, Pedro? Conhece. Fui lá, peguei umas tainhas, trouxe, com o vinho vai ser um espetáculo. Já sei onde é que eu vou assistir o jogo hoje. Mas tu vai pro Beira-Rio, não adianta, Vamos deixar pra amanhã. Não, mas eu acho que o Diogo me tirou a vontade de ir. Não, isso não pode. Tirou a vontade de ir, Diogo. Não. Nós temos que fazer justamente o contrário. Nós temos aqui... Se tu não vaiar, tá bom. Então. Tá bom. Tem Então, ingresso 457. Hã? 457. Só isso que tem? 400 ingressos, 450 ingressos. Então, isso. Quem quiser tem que acelerar, tem que se agilizar. O que eu ia dizer é o seguinte, tá? Mas antes, Fiorim, me dá isso aí que tu disseste que é positivo para a Grêmio Internacional. Para alegrar o pessoal da mesa, os torcedores. Isso. 92, o Inter foi campeão da Copa do Brasil, o seu único título. Delicioso. E na semifinal eliminou o Palmeiras. Ganhou no Parque Antártica 2-0 e ganhou aqui de 2-1, depois decidiu que o Fluminense foi campeão. E o Grêmio, na primeira Copa do Brasil, que ganhou em 89, eliminou o Bahia. Então, servir de consolo para o pessoal hoje à noite. Diogo. Serve de Tem um entusiasmo. antídoto Para alegrar um pouco o jogo, hein? Para alegrar o jogo. do jogo lá. Eu tô assim, olha, eu vou pro Beira-Rio hoje com aquela dor no peito, assim, de que eu não sei se a gente vai ter a dupla Grenal na próxima fase. Tá, então vamos lá. Vamos pegar a Rádio Grenal. Qual é a programação que vocês vão ter na Rádio Grenal hoje? Agora de tarde, em diante. Tá tendo agora o Duplo em Debate, às 2 da tarde tem o Contra-Ataque, que é um programa antes do pré-jogo. Aí o Pedro apresenta o pré-jogo das duas partidas. Tem entrevistas com dirigentes nesse... Hoje teve com o presidente do Bahia, com o vice-presidente do Bahia, com o Filipão, técnico do Palmeiras. Tá, vamos lá. E à tarde tem espaço para quem quiser. Se eu sou dirigente do Internacional, por exemplo, vou jogar em casa, eu posso chegar e falar contigo ou alguém da Rádio Grenal, eu quero dar uma palavrinha, vocês podem me abrir espaço? Evidente. Pode fazer isso? Claro. Acho que como na Rádio Grenal, todas as outras rádios também, né? Guaíba, Gaúcha, Bandeirantes e as web rádios também. Então, direção do Internacional, escalem. No departamento de futebol, quantos são os integrantes? É o Roberto Melo, o Adair Silveira e o Rodrigo Caetano. Além do presidente Medeiros. Sim, esse é o principal. Né? Vir para todos os espaços possíveis e que sejam colocados à disposição, mesmo que não os ofereçam esses espaços, mas peçam para fazer justamente isso. Além de convocar o torcedor que já está lá, como disse o Diogo, 457 ingressos só à venda, né? O Beira-Rio vai estar lotado, mas convocar o torcedor para levar o time. Tá? Então isso tem que ser, nesse momento, tá? Não sei se com o coordenador, é difícil, porque eu sei como é que é, já tive do lado de lá, você ser assessor de imprensa em qualquer situação, é difícil você coordenar quem é diretor, quem é presidente e procurar dar um planejamento de comunicação. Eu sei que é difícil, mas então se não for com o assessor de comunicação, que seja diretamente com os dirigentes, que procurem os espaços, é justamente isso. Se tiver que haver vaia, que ela haja só no final da partida, numa eventual desclassificação. E mesmo assim, eu não recomendaria nesse momento. Não recomendaria, porque o Internacional ainda disputa uma Libertadores da América. Então, esse é o jogo. Não havendo a classificação,
o time tem que ainda ser aplaudido, porque tem outras competições pela frente, mas especialmente no dia de hoje, os dirigentes têm que vir para os microfones, né, para as câmeras, para todos os espaços que tenham à disposição, cavem esses espaços, busquem e mandem esse recado, né, de que o torcedor apoie. Eu sei que a maioria que vai estar lá vai fazer isso, Diogo. Eu não acredito que a maioria vá se motivar por um passe errado e já vaiar, mesmo que o gol não tenha saído. Nós temos visto jogos aí em que são decididos nos últimos 5 minutos, de repente, os resultados são obtidos. E até dentro disso que você está falando, e com essa informação do Diogo, esse extrato, esse scout aí de ter menos de 500 ingressos acessíveis para a torcida do Internacional, se porventura, acredito que sim, os dirigentes do Inter, quando cavarem esses espaços e forem em busca de informar alguns torcedores que se esquecem, a campanha do Inter na própria Libertadores da América. A campanha do Inter na Libertadores da América é excepcional. Excepcional. Eu acho que dentro desse engajamento que está tendo para mais tarde, dá para a torcida fazer esse apoio e tentar vaiar só no final, se porventura acontecer uma desclassificação. E o que eu estava falando com relação aos jogadores hoje vale ali... muito mais, Pedro, me permita. Claro. Né, o que disse o Sérgio. Eu concordo integralmente com tudo que foi dito a respeito da maneira de jogar por ti, pelo Sérgio, por todos aqui da bancada. Tá? Mas hoje eu quero contrariar tudo aquilo que a gente normalmente fala. Hoje me interessa uma coisa só: resultado. Pronto, né? Como ele vier, dentro das regras do jogo, evidentemente, não me interessa. Se eu vou jogar mal, se eu vou jogar errado, se eu vou jogar retrancado, se eu vou jogar propondo, se eu vou jogar reativo, não sei. Hoje é dia que eu quero embalar a criança e o mais importante... Se sofrer até os pênaltis, está valendo também. E o mais importante dentro dessa circunstância apontada por Rogério, os jogadores que vão entrar em campo dentro do Internacional têm que fazer o mesmo que o Palmeiras fez. D'Alessandro, Guerreiro, Vitor Cuesta, pegar o jogo e apitar para si. Mandar em casa. Porque o Felipe Melo, o Bruno Henrique e o Dudu apitaram o jogo de quarta-feira passada. Apitaram. Então que o Internacional também faça isso no jogo hoje no estádio Beira-Rio. Me lembro quando o Luan... Comandem também a partida. Esse é outro capítulo. Quem é que apita hoje esse jogo? Rafael Trace. É lá de Santa Catarina, meu amigo lá. Eu vou depois... Depois nós temos uma conversa séria. Ele tá sabendo. Ele já subiu lá em Caçador para apitar. Mas isso ele já subiu lá. Ele não vai ganhar pra isso que o Thiago Rocha falou sobre tomar conta do jogo, ele tem total razão, porque se nós pegarmos um jogo de anos atrás, o Luan do Grêmio, quando quebrou a mão contra o Nacional de Medellín, os colombianos sentaram o sarrafo no Luan, o Luan se apavorou, não jogou nada. E lá em São Paulo, o Felipe Melo colou no Nonato, levantou o Nonato na primeira que pôde, o Nonato não jogou mais nada. Mais nada. Tem que pegar e mandar em casa. Azar. Não tem, porque se vale para um lado, tem que valer para o outro também. O Internacional tem que fazer um caldeirão e vai fazer. E vale o mesmo para o torcedor. Falta marcada contra, vai o juiz, tem que entrar no clima de atmosfera de caldeirão. Viu, Thiago? No jogo do Inter e Palmeiras lá, quando tiraram o Felipe Melo do jogo, faltando acho que... Uns 10 minutos. 12 minutos. Sim. Vocês podem notar, eu tenho gravado o jogo lá. O Palmeiras recuou, eu acho que teve aquela chance do Wendel pelo lado esquerdo que ele bateu. E bateu reto, né? Bateu reto, em vez de ele bater para dentro, alguém pegar. E teve mais uma outra chance. Eu não estou aqui porque... Mas veja bem, é verdade. Opinião minha de torcedor. Felipe Melo hoje não aguenta 30 minutos e o Trace vai tirar ele. Ele bate... Gente, quem olha o jogo no estádio, ele bate fora da bola. Isso é verdade. Eu não sou de chorar, nunca fui de chorar. Eu tive uma cirurgia de coluna por causa de um joelhaço. Nessa época não tinha VAR, não tinha televisão, era na fotografia. Aí eu revelava depois 3 dias, vai fazer o quê? Nada. Então assim, olhando o jogo do estádio, como às vezes eu já olhei, ele bate, gente, fora da bola, ele bate, ele cutuca. Ele sabe pegar o cara. Ele sabe pegar o cara, Fiorinho, ele sabe pegar. A gente perdeu uma Copa do Mundo por isso, né? Por isso, nós tínhamos num time um ídolo nosso, um cara que jogou muita bola e eu tive o prazer de jogar contra ele, Dom Elias Figueroa. Não falar mais nada. Você sabe como é que joga futebol. O Rogério Amaral aqui, com a experiência dele, conhece. Tem um nome muito importante. Luiz Felipe Scolari. E seu Filipão jogando. No Caxias. Eu peguei o Filipão no Caxias contra, Pedro.
O Filipão, a bola tava lá, tu tava aqui, ó. Meu nariz, eu tive que fazer uma cirurgia. Isso é um dia que eu encontrar ele, vou dar um abraço e vou dizer, ó, aqui, ó. E contra o Uruguai é a mesma coisa, o cara bateu do outro lado e quebrou meu nariz. Então, quer dizer, hoje não é assim, hoje temos câmeras. Mas os caras batem igual. Não desqualificando o Felipe Melo, não tirando a qualidade que ele tem. Joga muito. Tá? Baita jogador. Mas a gente sabe que hoje o Felipe Melo, ele está nesse time do Palmeiras como titular, muito menos pela qualidade que ele tem e muito mais pelo estilo Filipão de jogar. Claro, Sim, claro. Não tenha dúvida disso. Claro. Com todo o respeito ao Filipão, mas o Filipão sabe. Nós estamos falando aqui de jogadores, né? Figueroa foi o maior zagueiro que apareceu por aqui, mas todo mundo, o Tarcísio que faleceu esse ano, o Tarcísio teve nariz quebrado, o Palhinha do Cruzeiro teve nariz quebrado, não existia VAR naquela época, então o Figueroa abusava dos cotovelaços. Dentro do Grande zagueiro. Então, por isso que eu digo, Pedro, não tirando os méritos do Filipão como zagueiro, mas o Filipão batia na sombra também. E o Felipe Melo é um jogador dessa característica. É o digno representante do Filipão dentro de campo. Você falou das vaias, o Diogo Rossi está trazendo aqui um sentimento dele com relação à desclassificação da dupla Grenal. Eu pergunto para vocês, o Renato Portaluppi, ele sofre da mesma pressão que o Odair Hellmann sofre? Porque o Renato experimentou vaias, né? No último jogo do Grêmio, no final do jogo foi as mais fortes. As vaias foram para o Renato, não foi para o time, foi para o Renato. Será que ele sofre da mesma pressão do Odair? Não. Se for desclassificado? Não da pressão do Odair, né? Porque daí ele é o Renato, né? Hein? Porque ele é o Renato. A torcida não pega no pé do Renato. Eu acredito que o Renato também tem domínio de vestiário. Ele manda no vestiário. Aí tem uma diferença muito grande, Diogo, entre Odair e Renato. O Renato tem uma ascensão sobre o Romildo. Isso é visto. É visto em jornais, é visto nos programas de vocês. Olha, depois da última fala do presidente Romildo Bolsonaro Júnior, eu não sei se essa ascensão está tão acentuada. Mas ele deu muita atenção às vaias no penúltimo jogo, quando ele tirou o PP e agora no outro ele teve que botar o PP. Eu penso que o episódio Tardelli desgastou muito o Renato com a própria direção. Total. O fato de ter insistido, ele ter entrado na negociação do Tardelli, ter ligado para o Tardelli, ter participado. Não foi isso que ele fez? Mas eu acho bem pelo contrário. Eu acho que quando ele estava para se desgastar, ele conseguiu inverter tudo. Porque aí ele pegou, foi na coletiva e disse assim, eu tentei e eu errei. Ele disse. Okay. E aí ele se entrega do tipo assim, vocês querem que eu diga que eu errei? Então toma aí, eu vou dizer. Mas isso para o público, isso para nós. Para a direção, senão o presidente teria... Não, mas a direção, o que fez o presidente nesse mesmo dia? Tanto que ficaram do lado do Renato e foram contra o Tardelli. Claro, eles chegam. Não, mas o que eu digo é que internamente, isso, e o Renato tomou... O Renato é um cara inteligentíssimo. Eu acho que não... A gente pode acusar o Renato de várias coisas, de marrento, não sei mais o quê, né? Mas ele é muito... Então, quando ele sentiu que ele tinha ficado, pelo episódio Tardelli, desgastado com o Romildo, vamos colocar o Romildo direção, tá? Ele sabia que ele tinha que ir lá e dar publicamente essa declaração. Dizer, olha, eu errei, insisti, não sei o quê, tá? Logo na sequência vem o Romildo e diz, olha, se ele quiser, o Tardelli, né, é importante, quiser ficar conosco, buscar, ok. Mas se não quiser, não vamos prender ninguém aqui. Qual foi o ato contínuo do Tardelli? Uma postagem no Instagram. E reuniu o grupo no hotel lá para pedir desculpa, né? Foi. Como é que é? Diga. Aconteceu, né? O Tardelli reuniu o grupo, pediu um minuto lá durante a palestra do Renato para pedir desculpas a todo o grupo e ao treinador e à direção. É porque o vestiário é o seguinte, né? O vestiário ele vai até um limite também com algumas personalidades. O vestiário ele vai até um limite. Eles entendem até ali, porque todos estão ali buscando o mesmo objetivo. Então é até ali, assim, ó, tá, Tardelli, legal, velho. Tá, mas vamos jogar bola agora? Você vai nos ajudar mesmo? Porque fica um pouco complicado. É que o Tardelli custou muito dinheiro. Agora, se nós pegarmos os jogadores indicados pelo Renato que não deram certo no Grêmio, a gente pode elencar vários. Vários. O Madison é um. Mas é que esses jogadores, Pedro, esses jogadores todos têm uma característica que o Tardelli não tem. O Tardelli chegou aqui, certamente respaldado pelo Renato, com a consciência e ciente de que talvez ele chegaria e seria o cara. E ele chegou aqui e viu que não era bem assim. Primeiro que ele não conseguiria ser o cara dentro das 4 linhas, porque o Everton estava voando.
2, ele não conseguiria ser o líder do vestiário, porque tem o Maicon, tem o Jeromel, tem o Luan, tem vários jogadores que mandam mais do que ele. E ele pensou assim, vim fazer o quê aqui? Não tem nenhuma dúvida que ele chegou aqui e pensou isso. Pô, mas eu não vim aqui para ser o cara, e aí cheguei aqui e não sou esse cara? Claro, eu espero, até pelo bem do Grêmio, que ele renda alguma coisa. Ele prometeu na reunião. Ele prometeu. Eu não, assim, eu não acho que ele tenha que ser o cara que vai fazer o gol do título, ou o cara que vai fazer uma classificação. Ele até pode, mas pelos 7 milhões que o Grêmio já investiu no Diego Tardelli, pelo menos um retorno para o Grêmio dizer assim pro torcedor: ó, a gente tentou aí, o presidente disse, né? Eu nunca vou pagar pela omissão, porque ele não foi omisso. Contratar um cara de 1 milhão por mês não é ser omisso, né? Tentar acertar, claro. Tentar acertar. Não tem dúvida. Agora, Tardelli, banco hoje, esqueçam o Luan, falso 9, vai jogar o André, e o PP também, esqueçam, é banco. Sim, mas o Tardelli fica no banco. O time é o mesmo que jogou aqui. Tudo bem. Porque o pior não foi o Tardelli não ter jogado. O Tardelli não ter jogado com o time reserva, né? É que ali a situação era diferente do jogo contra o Bahia. Né? No jogo contra o Bahia, o Tardelli estava brabo. Sim. Porque ele foi xingado pelo Renato. Tá, e no jogo contra o Vasco, aí como não tinha nada definido sobre como é que ia ficar essa situação de Renato, Tardelli, aí o Renato disse, então eu que te tiro hoje. Então deu, fica fora, a gente resolve. Tá, mas quando é que foi a palestra do Tardelli para o grupo? Foi agora, foi ontem. Ontem à noite. Depois ele ter feito a postagem, depois o jogo o fato é o seguinte, a coletiva do Renato, do presidente Romildo, a postagem nas redes sociais do Tardelli e ontem... E a postagem do Dr. Nestor Rain também. No Twitter, sobre a pessoa ter 2 problemas, ter muito ou pouco dinheiro. Boa sorte, Tardelli. Boa sorte, Tardelli. O Nestor é um cara fantástico, é um cara inteligentíssimo. Depois ele disse, né, que não ia se manifestar publicamente, porque senão pareceria o cargo dele dentro do Grêmio. E ali no Twitter ele se manifestou como um torcedor do Grêmio. Mas óbvio que é um cara inteligente. Qual foi o jogo que o árbitro tinha metido a mão no Grêmio? E ele ficou ladrão. Na passagem. Ele chamou de ladrão dizendo que tinha roubado os boi dele lá. Aí ele ficou no telefone. Ladrão. Toda vez que vem aqui é a mesma coisa. Ladrão. Abijata. Mas essa questão salarial, principalmente, ela não é que ela não é latente dentro do vestiário, não é isso. É que o torcedor começa a se questionar se um jogador que custa praticamente 1 milha, né? 1 milhão realmente precisa dar alguma resposta, pelo menos. Se criou muitas teorias, né? O salário do Tardelli, rachou. Eu não vejo que o problema do Grêmio... disse que não tem problema, eu não vejo o problema do Grêmio, questão de gerenciamento de vestiário. O grande problema do Grêmio é que o seu treinador, e daí cabe ao Renato Portaluppi, tinha uma ideia de jogo. O Grêmio jogava um ano e meio por memória. 1 ano e meio por memória. O Grêmio não modificou em nada. E saíram peças que talvez não vivesse os melhores momentos, caso do Ramiro, que não vivia um grande momento, saiu o Jailson, que entendia a engrenagem do Grêmio, e o seu treinador não encontrou peças para a substituição. Agora a questão salarial, eu concordo contigo, tá? Um jogador que ganha muito tal, não é isso aí. Ele pode até não dar resultado, ele só não pode dar problema. Exatamente. Perfeito. Fechou. Perfeito. Pô, o meu relógio está atrasado? Não, agora são praticamente 10 para as 2. Porque eu recebi um sinal só de 5 aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma breve interrupção, quero citar alguns comentários de telespectadores e internautas nossos aqui. Lembrando para você que com 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o SESC, pertencente ao sistema FEComércio Rio Grande do Sul, realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do SESC é o de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Esse é o papel do SESC. Saiba mais acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Mensagem do Banrisul e já voltamos. Banco Bom não tira seu sono,
faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. É isso aí, procure o Banrisul. O Banrisul acredita que o seu sonho pode realmente virar realidade. Olha aqui, vou tentar o mais rápido possível passar aqui as mensagens. Humberto Claudino, boa tarde. Rogério Amaral e convidados. Tá? Se não trancar aqui o meu note, né? Também tem isso. Giovana Gomes, será que o Dali consegue jogar os 90 minutos hoje? Ah, não. Joga, não. né? Não. Tem que jogar, né? Joga. Cássio Martins, 7-1 para o Inter hoje, está otimista. E tem a dona Ruth Moreira aqui que está fiscalizando, seu Sérgio. Opa, tá? um abraço, Aí, um abraço. E aí, maridão? Tá? Aí. Disse que vinha para cá, ela ficou, ela ficou né? fiscalizando. Tá certo. Estão os filhos todos aí, Rogério. Tá assistindo. E saindo daqui é em direção. casa. Isso aí. O Waze leva direitinho, Pedro. Isso. O Waze leva direitinho. A Kátia Giovanni Casarotto, vamos Inter. Fica marcado ali o trajeto também. Fica também. Quem é Ebi? É minha nora lá. Tua nora. E aí, Serjão, tá bonito, hein? Ó, tá fazendo bonito, sucesso né? aí. Tá bom. Tá todo mundo aqui, ó, fiscalizando. O meu sogro, Esteban Lebede, um abraço pro Sérgio e vamos, Inter. Paola Lima Moraes, vozão, hein? Essa é minha neta. Tá famosinho, tua neta? Minha neta. Tá fazendo medicina lá agora. O meu sogro tá metendo a mão contigo. Sim. Tá dizendo que tu tá Eu tô metendo pintando uma o cabelo. tinta boa nessa cabeleira aí. O meu cabelo é natural, gente. Depois eu vou deixar o Diogo puxar, porque ele que é o mais sério da mesa aqui, né? É o mais sério, né, Fiorinho? É o mais sério. É o mais sério. É o mais sério. Tá aí, É o mais amargo. É o mais amargo também. O Fiorinho pegou pesado. Eu concordo. Quem já passou por vestiário, sabe? Como a gente passou, não, seriedade não existe. Não existe. Aqui não existe seriedade. Aqui. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Tem um cara aqui. especialista em cuidado visual da pessoa, e amigo, colega deles lá, o Carlos Lacerda. O Lacerda. O Lacerda cuida muito visual, né? Agora, eu sei que o programa está chegando na reta final, mas eu queria falar uma coisa sobre o Everton e o Grêmio, que é o seguinte: o cavalo do Everton, ele está passando encilhado e tem que decidir logo. Por que eu digo isso? Não é que eu quero que o Everton vá embora, não é isso. É que assim, ele está muito valorizado, o mercado todo está atrás dele, está todo mundo consultando, está todo mundo querendo saber e o Grêmio não abre mão do valor alto. Ok, até aí eu entendo. Só que, por exemplo, assim, um dos 5 interessados, que foi aquele que primeiro aportou com dinheiro, já está fora. O Atlético de Madrid já está fora. Fez uma proposta hoje pelo David Neres. Ou seja, preferiu o reserva porque viu que o Everton era muito caro. E os bons clubes, eles estão gastando dinheiro e daqui a pouco vão ficar sem dinheiro. O melhorzinho que apareceu é o Arsenal até aqui. Vai. E o Grêmio tem que fazer uma força para vender também. Eu sei, mas eu só quero 80 milhões. Eu só quero ficar com 40. Daqui a pouco tu quer 40 e não fica com nada. Quantos jogadores daqui do mercado brasileiro que já foram comprados nessa janela pelos europeus? Só o Rodrigo. E o Renan Lodge. Rodrigo e o Renan Lodge. Qual é o Rodrigo? O Raio. Rodrigo Raio. Do Santos. Não, mas esse já estava. Não, foi computado nessa janela. Não, tudo bem, mas ele já estava acertado com tudo bem. o Real Madrid. Tu falou dessa janela. Tá. Rodrigo e o Renan Lodge. Negócio novo. Tira o Rodrigo. O Rodrigo já era negócio. Grande negócio ou vários negócios? Tá, quem é o outro? O grande negócio é o Renan Lodge, do Atlético Paranaense, lateral esquerdo, 20 milhões de euros. O único. Foi o único que foi. E o Richard, né, o guri da base do Inter, que foi para o Vitória de Guimarães. O Iago também, né? O Iago foi pro Alves. E aconteceu com o Everton o que não aconteceu com o Luan. Exatamente o que eu ia falar, Pedro. Poderá... Não apareceu nada pro Luan na época. Agora tá aparecendo 5, que nem o jogo tá destacando. Mas é que tem que vender, né? Mas pode passar a oportunidade, né, Diogo? Pode passar a oportunidade. Mas eu acho que nem o Everton nem o Grêmio vão deixar passar. Tá, mas é que tá demorando demais, Rogério. Vai fechar. Já acabou metade da janela. Falta só... Quem gastou tubo, já gastou, não vai gastar muito mais. O pai do Everton quer a Inglaterra, né? Pra mim, tá? Com todo o respeito ao torcedor do Grêmio, a direção do Grêmio tá mentindo pra vocês.
Eu tenho certeza disso. Pra mim, hoje é o último jogo do Everton, não joga mais. Pra mim, ele não joga mais. Ele disse que talvez não jogasse hoje. Pra mim, ele não joga mais. Independente ele do joga resultado? hoje, independente do resultado. Classificado ou eliminado, ele tá fora. O Everton? Tá vendido, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vamos ver. Vamos aguardar. Eu também acredito que o Everton sai. O João Feijó, para a gente encerrar, ele disse que é muito mais fácil o Inter passar pelo Palmeiras que o Grêmio passar pelo Bahia. Tá? É a opinião dele. Né? Apesar do rival não ganhar como visitante, o Grêmio não está jogando nada e vários jogadores do Grêmio não estão jogando nada. Tá? E o Renato com essas escalações que ele classifica como ridículas aqui. Eu não vejo. Eu vou dizer assim, eu sou um eterno otimista. E hoje, como eu disse, eu comecei o programa e vou encerrar como Márcia de Windsor. 10. Eu quero que seja 10 para todo mundo, todos se classifiquem aí e a gente possa amanhã aqui, amanhã sim, tá vibrando com classificação e podendo aí analisar novamente, voltar à nossa função crítica aqui da maneira como os times jogaram. Mas hoje nós temos que valorizar o que nós temos, o que é importante para nós aqui. O pessoal de São Paulo faz isso com o Palmeiras, o pessoal lá da Bahia está fazendo isso com o Bahia, né? E eu entendo que nós temos que fazer isso também. Né? Quero ver Grêmio Internacional decidindo Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Uma final de Copa do Brasil, Grenal, seria legal, né? Ainda bem que a Márcia é do Whindersson. Hein? Ainda bem que a Márcia é do Whindersson não é a Aracide Almeida. Maravilha. Com essa do Flávio Fiorin, a gente vai encerrando o programa. Quero agradecer. Obrigado. Vem cá, já estão perguntando se tu vai voltar e vai jogar no fim de semana. Domingo eu faltei, o meu centroavante não me substituiu à altura, não conseguiu fazer os gols, mas domingo estarei lá, caçador, região, centroavante matador, de grama. Caçador Caçador tá na Série C. É o Iura mais novo, né? Caçador tá na... É o Iura mais novo, né? Ô, Pedro, obrigado. Igual o Iura mais novo. Mas eu sou colorado. O jeitão de falar, assim, né? O Fiorin perguntou, encerrando, o Kinderman de Caçador, Kinderman Havaí, está na Série A do Campeonato Feminino. Tem o Caçador que joga a Série C de Santa Catarina. Joga a Série C de Santa Catarina. Então, a Série Feminina, que às vezes eu mando lá pro Diogo, pelo WhatsApp, está em terceiro no Grupo Nacional. A Bárbara, goleira da seleção, é de lá. Então, eu acompanho muito, eu sou um acompanhante. Obrigado, Rogério, obrigado Sérgio, a todos. venha sempre aí conosco. Quando vir a Porto Alegre, eu Já passo aí. estouramos o programa. Pedro, vai encerrar como quem? Como Rogério, como outro personagem? Vai encerrar como quem aí? Paulo, Encerra aí. Eu só queria dizer uma coisa rapidinho pro telespectador, que é para confiar no trabalho dos caras que estão aqui, tá certo? E que o Medeiros tem meu zap, é só mandar. Se der algum problema com o Odaí, é só mandando lá que nós estamos lá, Mas o tá certo? o professor está no Vasco. Bateu no VAR, bateu naquela porcaria. Mas tem projeto, Mas como é que eu vou ter projeto com Valdívia, caramba? Tá tudo atrasado. Me respeita, caramba! Obrigado, Pedro. Obrigado, Fiorin, Thiago, Diogo, Sérgio. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, 13h, com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.